Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alicia Cast. E hoje nós temos um convidado muito especial, que representa muito bem a Nação Azul. Ele tem quase 300 mil seguidores. E ele é uma pessoa incrível. Com vocês, o Eu Gão. vou dar uma mordida nessa menina, né? Fofura, obrigado, meu amor, por ter convidado, viu? Sempre que eu encontrava você no Mineirão, não falava, cadê seu podcast pra eu ir lá? Não falava? Eu falava, tá indo. Sempre falei. E aí, João, bom? Prazer, tudo bem? E aí, vovô? A nós! Tranquilão? Sejam muito Tranquilo. bem-vindos também, Joãozinho Paulinho e Carlos Reis. Obrigado. Muito obrigado. Não, muito não, obrigado. vovô, fala vovô. 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 E Vovô. titio. E titio. Isso, muito bem. Coisa mais formal. E mamãe, dá um beijo pra mamãe que tá ali, ó. Beijo, mamãe. É a nossa produtora. Que, aliás, eu vou. Soluçando, eita! E eu nem soltei informação primordial pra todo mundo, né? Porque toda vez que eu posto foto com sua mãe, seu avô morrendo agora. Não, mas eu vou falar, toda vez que eu posto foto com sua mãe, o pessoal fala assim, e ela é solteira? Eu falei, não, acho que ela é casada. Eu tenho informação que ela é solteira, tá, gente? A cara do vô lá, ó. Tem que fazer o comercial, cara. Uai, você não vai querer que sua... Vai querer sua filha solteira pra sempre? Ah, eu Não. gostaria, viu? Gostaria. Eu gostaria. Pior que eu te entendo, que também tem filha eu bonita, sei né? disso. Você tem filha? Ele tava contando umas coisas ali pra gente, né? É que a minha filha não precisa saber que vocês sabem. É. Inclusive, É. entendeu? Aquilo foi em off. É, deixa quieto. Deixa quieto. Menina, Deixa quieto. uai. Por isso você faz essa resenha antes, pra saber coisas pra... É, Não, boba. estratégia. Só pra você ver, já. Deixa Estratégia, quieto, Alicia. Ô, gente, deixa as redes sociais aí de vocês. Pode deixar a minha? Logo aqui embaixo. Dá moral lá pra nós. A minha também vai estar aqui embaixo. Produção, coloca pra nós aí, por favor, viu? Dá moral aí, produção. E a minha é Instagram, @ugãoaeoficial. E se você colocar o Gão em qualquer rede social, eu apareço primeiro. Assim você pode seguir lá que tamo junto. No X, no TikTok, por aí vai. Tá solucionando Bom que- mesmo, hein? É. É porque essa menina comeu tanto salgadinho, gente. Que isso? Ah, tava muito bom, tava muito bom. O bom é que ele já sabe de cor, né? De onde que é o salgadinho? Faz o comercial, pessoal. É porque quem pediu foi minha mãe. Aí eu De só... onde que é, mãe, o salgadinho? Amandele. Amandele. Amandele, um beijo pra vocês, que inclusive eu fazia outro podcast, eles mandaram também pra gente lá. E agradecer a Coca-Cola também, que a Alice tá passou isso por causa da Coca-Cola que nós tomamos, gente. que me patrocina. Obrigado. E agora vamos falar sobre o Gão. Tá Hum. preparado? Tô. É fácil, só você falar sobre você. Sobre mim? O que você quer saber de mim? O Gão, como você se tornou um torcedor tão apaixonado pelo Cruzeiro? Ó, é o seguinte, primeiro, o meu pai, ele disse que eu fui antes dessa data que eu vou falar no Mineirão. Mas minha primeira lembrança é 1984, Cruzeiro 4, Atlético 0. Com certeza o seu avô lembra desse jogo. Campeonato Mineiro, época de vacas magríssimas, Sim. que o Cruzeiro, salvo engano, acho que o presidente devia ser o Furlete. Era antes da geração, inclusive, do César Massi, né? Sim. E aí, então, eu fui no Mineirão num jogo e primeiro me apaixonei pela torcida do Cruzeiro, que foi, assim, fantástico ver a torcida do Cruzeiro. Eu falo que é o meu primeiro grande amor é a torcida do Cruzeiro. Meu pai vive falando comigo que eu fui antes no Mineirão, mas eu falo assim, pai, a minha primeira lembrança cognitiva é 1984, esse jogo Cruzeiro 4, Atlético 0, que o resultado foi pouco importou pra mim, na verdade, entendeu? Eu primeiro me apaixonei pela torcida do Cruzeiro, que não era de costume, por exemplo, ir com a camisa do time, porque não se comercializava, né? A camisa dos times. Geralmente, sua avó ou sua mãe te arrumava uma camisa azul e bordava as Sim. estrelas, e você ia pro estádio assim. Então, ver a nação azul foi o que realmente me marcou, e foi o que eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida, e é isso que eu vou ser o resto da minha vida. E foi ali, foi amor à primeira vista. Engraçado que falou uma coisa interessantíssima. Quando eu fui no Mineirão a primeira vez, eu fui, né, antigamente era geral Geral. e arquibancada. Isso. Eu cheguei, o seu tio Hamilton, ele me levou. Quando eu cheguei no Mineirão, Tio eu Hamilton? olhei, tia Hamilton, quando eu olhei aquele gramado, gente, eu arrepiei todinho. Coisa mais linda ela soluçando, gente. Por favor, não cortem esse podcast. Corta, Porque isso é uma coisa de criança mesmo, gente. Então deixa ela soluçando, que tá lindo demais. Então eu tenho essa lembrança, entendeu? Do gramado do Mineirão, da torcida do Cruzeiro, a primeira vez que eu fui. E você lembra a primeira vez que você foi no Mineirão? Olha, Eu lembro dela brigando com a mãe dela. É no Esse áudio, milhão, gente, milhão. milhão. mas esse daí não foi a primeira vez. A minha primeira vez eu tinha meses. Foi um clássico, Cruzeiro e Atlético. Quanto foi?
Você nem lembra, meses de idade? Aí não vai lembrar. Sua mãe te levou. Gente, mas por favor, coloca aqui no podcast. Faz um cortezinho agora e coloca aí. Milhão! Coloca isso, coloca o vídeo, por favor, só pro pessoal saber contextualizar. Por gentileza, que esse vídeo tem que bombar, velho. Que é muito bom. Você não me leva mais no milhão. O que tá errado? Eu Alice? vou morar com a minha avó. Por quê? Porque você não me leva no milhão mais. Porque você aprontou no último jogo, você lembra? Você tá de castigo. Mas eu vou fazer o Cruzeirão Cabuloso. Vai ter o Cruzeirão Cabuloso, mas você não vai. Então eu vou morar com a minha avó. Você vai me abandonar, Alice? Vou. Minha mãe não queria me levar só porque eu tava aprontando. Não, mas vamos lá. Papais, existem castigos que vocês dão pros seus filhos. Corta a televisão, corta videogame, Cortar o jogo do Cruzeiro? cortar o Cruzeiro. Não, gente. Faz isso com seu filho. Não existe isso, não. Não, você não vai no Mineirão. Não, isso não é castigo, não, gente. Tá ligado? Não, Cruzeiro é como se fosse parte da nossa família, assim, entendeu? Então, Cruzeiro não cabe em castigo o jogo do Cruzeiro. Eu lembro que a primeira vez quando meu pai me levou no Mineirão foi o Cruzeiro e Guarani, de São Paulo. Uhum. Foi brasileiro de 97. Eu lembro que tinha uns parentes lá em casa, aí ele chegou lá em casa. Nossa, jogo difícil, velho. Aquele brasileiro de 97 foi difícil demais pra gente. Nossa, o Cruzeiro fez um. Por mais que a gente tivesse ganhado a Libertadores, a gente briga pra não cair naquele brasileiro de 97. Foi um jogo difícil. Foi. Foi um jogo difícil. Eu lembro poucas coisas assim, mas o placar eu lembro, que foi 2-1. Mas assim, suave. Apertadíssimo, eu lembro. Suado, O Guarani era um bom suado. time na época. Suado. Mas assim, é aquilo que o seu Carlos falou, que a imagem de chegar na arquibancada e já ver o gramado verdinho, cara, isso daí acho que todo torcedor passa e não sai nunca da memória. E é por isso também que eu não critico a diretoria naquela época. É que eu já tive várias resenhas, por exemplo, com o Marcelo Ramos, com jogadores que estiveram naquela época, né, e tal. E aí eu falo com eles, cara, mas vejam bem, vocês não fizeram um bom brasileiro, porque eu acho, com todo o respeito, viu, Tchelo e ao time campeão da Libertadores de 97, porque eu acho que meio que acomodaram por ter ganhado a Libertadores, né? E quando, por exemplo, chega na final contra o Borussia Dortmund, a final do Mundial, que aí tem que chamar o Gonçalves, o Bebeto, o Palácios, né, naquela situação, por exemplo, é porque era uma preocupação, porque o time realmente não estava bem no Campeonato Brasileiro. Então eu não critico tanto por isso não, entendeu? Porque até porque se a bola do Donizete Pantera tivesse entrado ali, tivesse funcionado o ataque naquela situação, hoje, por exemplo, Bebeto, Donizete Pantera, Gonçalves, Palácios seriam considerados campeões mundiais pelo Cruzeiro. Não são porque realmente a coisa não aconteceu como deveria. Mas o ano de 97 foi muito difícil pra gente depois da Taça Libertadores da América. O Cruzeiro fez um brasileiro que não foi muito bom, não. Eu lembro disso, muito bem. E você tem algum ídolo do Cruzeiro que te inspira? Quem é? Marcelo Ramos é o meu maior ídolo na história do Cruzeiro. Pelo seguinte, Marcelo Ramos, ele era o jogador do Bahia. E ele vem para substituir o Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldo Fenômeno foi para a Copa do Mundo, não foi titular na Copa do Mundo, mas teve acho que como é que fala, gente? O professor de exatas esquecendo. Ele fez um gol por partida praticamente, né? O número de jogos que ele tinha, né? A média de jogo era um gol por partida, né? E tem aqueles gols históricos, por exemplo, dele, inclusive aquele em cima do Rodolfo Rodrigues, né? Que ele larga a bola e tal. Então o Marcelo Ramos vem para substituir ele. E muito questionado pela torcida, né? Quem que é esse cara aí? O cara tá vindo do Bahia para substituir e tal, e etc. E em 95, logo que ele chega, começo do Brasileiro, ele já faz um gol de cara no Corinthians, um gol, acho que foi de 10 segundos, 9, 10 segundos mais ou menos. Não sei se é o primeiro gol dele no Cruzeiro, acho que talvez não seja o primeiro gol dele, mas ele se torna um dos maiores artilheiros da história do Cruzeiro e ganhou Copa do Brasil de 96, Libertadores, Recopa, começa a campanha de 2003, inclusive, campeão brasileiro. Então eu acho que essa reviravolta me inspira bastante. E da minha geração, muitos assumiram o Marcelo Ramos como grande ídolo depois que eu fui pra televisão e falei que o Marcelo Ramos era o meu maior ídolo na história do Cruzeiro. E muita gente fala assim, mas como? Você viu o Alex jogar? Você viu o Sorin jogar? Você viu todo mundo jogar? Você viu fulano jogar? Você tem na história de Dirceu Lopes? Você tem isso? Como que você coloca o Marcelo Ramos? Marcelo Ramos é um gigante na história do Cruzeiro. Aceitem ou não, é um gigante na história do Cruzeiro, com gols importantíssimos, importantíssimos. Tem o gol da final de 96, mas eu falo com ele que a participação dele em Cruzeiro e Colo-Colo em 97 é crucial, porque ele joga com uma raça, aquele jogo no Chile, mas com uma raça que nos garante a final.
Ele e o Cleison, né? Que fazem duas. Assim, a partida deles foi impecável naquela situação. Tinha o Ricardinho também. O jogo vai para os pênaltis, o Dida faz grandes defesas. Mas a partida que o Marcelo Ramos fez naquela final, e fora o quebra-pau, depois teve também com o Colo-Colo, né? Lá no Chile, lá, que ele tem uma história bacana que ele e o Bassai saíram no braço, ele e os caras no corredor esperando, teve uma confusão e tal, etc. Eles classificados para a final da Taça Libertadores da América. Então, o Marcelo Ramos é meu ídolo e minha referência por isso. E aquele gol também que ele fez contra o Vila Nova no Mineirão. Foi, no Mineirão. O público do Mineirão. Recebe o lançamento do Paulinho, né? O Paulinho, ele vai e bate de primeira no gol. 1-0 Cruzeiro em cima do Vila Nova. O Mineirão lotado. 834 pessoas. Presente. Ou, acho que 132 mil... Qual foi o número que você falou? 132.834 pessoas presentes. Eu acho que é 72.487, mas depois a gente confere isso. Eu acho que... 132 mil a gente tem certeza. Ok. 834. Tá. Eu fico com o senhor. Que tem mais gente, eu fico com o senhor. Que tem mais gente, então tá tudo certo. E foi um gol que deu a vitória do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. E o maior pro Mineirão que jamais vai bater. E o questionamento que muitos rivais fazem é assim, não, mas vocês liberaram mulheres e crianças. Ué, mano, então sinal que o time é muito popular e muito do povo. Sim, sim. Nós vamos questionar o direito de mulheres e crianças de graça no jogo? E tudo mais, então por que vocês não fizeram antes? Exatamente. Minha pergunta é essa, por que vocês não fizeram antes, então? Então, pensar se fizesse antes. Fora isso, nós temos também a maior final de Taça Libertadores da América com maior público, maior média de público em Supercopa dos Campeões da América, que é de uma competição internacional, maior público de uma final de Mundial Interclubes, que foi Cruzeiro e Bayern de Munique, que muitos atleticanos foram ver na época, que abriram os portões, não tem o público exato naquela época, né? O borderô do jogo não tem o público exato, porque tiveram que abrir os portões, que muita gente foi para ver, porque o Cruzeiro era Dirceu Lopes, Jairzinho, Furacão da Copa de 70, Piazza, né? Raul, Timaço. E o time do Bayern de Munique, Rummenigge, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, que era o time que tinha sido campeão do mundo em 74 com a Alemanha. Que é a base da seleção da Alemanha. Todo mundo queria ver esse time. Então, ou seja, não era só cruzeirense que tinha lá no dia, tinha cruzeirense e atleticanos querendo ver esse jogo. Então, é também o maior público de uma final de Mundial Interclubes que aconteceu. E por que o Mineirão antigo, o maior público foi de quem? Do Cruzeiro. E do Novo Mineirão? Cruzeiro também. Salvo engano, 3 ou 4 públicos, inclusive, também. Sim. Estão precisando correr bem atrás, né? E você, dona Alice? Fala pra mim quem que é o seu maior ídolo na história do Cruzeiro, que você viu jogar. Olha, eu não vi. Ela tá mexendo no meu celular, que ela adorou a foto da família aqui, olha só pra você ver. Olha, eu não vi muitos jogadores que fizeram história, né? Que meu avô fala, todo mundo fala. Seu, Tostão. Mas que eu vi mesmo, que eu gosto muito, o Fábio. Oxi. Fábio, pra mim, ele é... E pra mim, o maior goleiro da história do Cruzeiro. Não sei se eu vou concordar. O melhor que eu vi debaixo das traves, vamos dividir umas coisas aqui. O melhor que eu vi debaixo das traves foi o Dida. O Raul eu não cheguei a ver jogando pelo Cruzeiro. Eu tenho um carinho gigante pelo Paulo César Borges. Acho que o Paulo César é muito injustiçado pela torcida do Cruzeiro, por causa daquela final de 98 contra o Palmeiras, que ele é muito criticado. Aquele gol espírita lá do Oséias. Tudo bem, mas nós temos que dar muito valor para ele, porque 91 e 92 ele era o goleiro das 2 Supercopas e também o goleiro que defendeu em 1993 a nossa primeira Copa do Brasil. E, inclusive, na primeira Supercopa da gente, acho que o Ramon Dias fica cara a cara com ele e ele faz uma defesaça. Se aquela bola entra, não ia adiantar o 3-1. O 3-0 adiantou. Sim. Mas o gol que ele salvou do Ramon Dias, se você assistiu o jogo, é porque os jogos antigos, pouca gente vê muitos detalhes do jogo. E eu gosto de ver esses jogos antigos, né? E eu já consegui esse jogo completo. Tem uma que o Ramon Dias, que, salvo engano, até tinha sido da seleção da Argentina anos atrás, fica cara a cara com ele e ele salva mesmo. Salva. O Paulo César Borges salva. Foi esse jogo aí que Mário Tilico e Charles? Foi, exato. Mário Tilico e Charles fizeram gols? Tem 2 grandes defesas do Paulo César Borges nesse jogo. 2 grandes defesas. Assim, defesas que seriam gols do River Plate. Acho que foi nesse jogo mesmo. 2 grandes defesas dele. Mas a gente só lembra da falha de 98. Por que você tá tirando meu celular da mesa? Gão, como você descreveria a relação entre a torcida e o time? Cara, eu acho que com palavras eu não sei definir. O que você tá fazendo no meu celular? Tá tirando foto do meu telefone. Pode tirar o tanto de foto que você quiser, meu bem. Não tem problema não.
Eu acho que com palavras eu não consigo definir qual que é a relação da torcida do Cruzeiro com o Cruzeiro. Amor, claro. Paixão, lógico. Sim. Mas com palavras a gente não consegue definir exatamente, com exatidão, assim, o que é essa relação Cruzeiro e torcida. Até explico por quê. Eu acho que é porque também eu tenho uma relação que era mais ou menos assim. Aos domingos, quando o Cruzeiro jogava fora, na nossa época, não tinha pay-per-view, né? Não tinha Não facilidade. tinha. Se assistia era São Paulo e Palmeiras, É. Flamengo e não sei quem e tal, e etc. Você tinha que dar a sorte do Cruzeiro enfrentar o Flamengo ou Sim, enfrentar o São Paulo Paulo. e aí a TV nacional Transmitir. querer transmitir. Tinha que dar sorte. Então você ouvia pelo rádio, por isso a nossa proximidade tão grande também com o Alberto Rodrigues, né? Exatamente. O Vibrante. Então, na minha família, a trajetória era assim: Cruzeiro jogando fora de casa, almoço na casa da Dona Socorro, com todos os netos, os filhos, sobrinhos, todo mundo. Cruzeiro no Mineirão. A gente ia mais cedo para casa da minha avó para descer todo mundo pro Mineirão para assistir o Cruzeiro no Mineirão. Então o Cruzeiro virou uma relação de amor família. Mas acho que com palavras a gente não consegue definir o que é realmente esse sentimento da torcida do Cruzeiro com o time, né? Eu falo, por exemplo, que a torcida do Cruzeiro não é uma torcida. É uma Nós somos, família. não, nós somos um sentimento, sabe? Eu falo que a torcida do Cruzeiro é um sentimento, sabe? E aí, eu que sou um cara cristão, eu entendo que o amor, ele não é um sentimento, ele é um mandamento. Na Bíblia, ele é um mandamento, né? Muito mais que o sentimento, ele é um mandamento. A gente ama, você pode olhar alguém, se apaixonar por alguém, depois amar aquela pessoa. Seu avô te ama por esse sentimento, vô, né, neto. Mas mais do que isso, é o mandamento que a gente tem como amor. Então, em termos de time, a gente ama. Eu cresci amando o Cruzeiro por causa dessa relação familiar. Sabe como? Mas para muita gente, talvez a pessoa não saiba entregar o que é esse relacionamento. Eu não critico o cara, por exemplo, que vai para campo e xinga o Cruzeiro. Mas tá pagando o ingresso para xingar o Cruzeiro e é como ele tem como se manifestar com o sentimento dele. Eu posso não concordar, mas é como ele se manifesta nesse ponto, entendeu? Tem um cara, por exemplo, que defende incondicionalmente. O time perdeu e ele fala assim: beleza, Cruzeiro, ano que vem, tamo junto. Tem gente que o time perde, esse time, não sei o que e tal, etc. Ano que vem ele tá lá de novo. Sim. Entendeu? Então é uma coisa que você não se explica. Talvez como palavra a gente não vai saber explicar o que é essa relação do cruzeirense com o Cruzeiro. Você pode ter uma noção, Alice, da seguinte forma: de 2022 para cá, se você perdeu 2 jogos do Cruzeiro no Mineirão, foi muito. Foi. E por que que às vezes no meio de semana tem jogo do Cruzeiro? Ela chega perto de mim e fala assim: vovô, e aí? Tá preparado para ir pro jogo do Cruzeiro? É praticamente o que eu falo, aqui em casa é feriado. Ela vai para a aula desesperada, volta desesperada, pega o telefone: vovô, tá chegando. Quando é jogo do Cruzeiro no Mineirão, independente do horário, pode ser 18h30 ou 21h30. Eu, por volta de 13, 14 horas, já estou em casa. Isso é verdade, aqui em casa é feriado. E ela é um desespero para ir pro Mineirão. Já foi no Mineirão comigo, passando mal. A mãe dela não foi e nem a avó dela, passando mal. Febre. E ela também. Vovô, eu quero com você. Eu quero com você. Então vamos, ela chegou lá, viu o jogo do Cruzeiro comigo, ficou em pezinho quietinho no cantinho dela com febre. E foi. Então dá para você sentir o que que é Cruzeiro. É isso aí. Eu tenho experiência com o Samuel Aparecido. Cruzeiro e Santos, 2018, Copa do Brasil. O Fábio pega 3 pênaltis, inclusive, Sim. nesse jogo. E nesse jogo o Samuel tava bem gripadinho, sabe? Tava com uma sinusitezinha e tal. E era uma noite muito fria. E eu não consegui convencer ele a ficar em casa. Não consegui convencer. E aí a mãe dele, né, virou e falou assim, atleticana, né? Virou e falou assim: olha, encapota esse menino e leva, senão esse menino não vai te dar paz, não. Encapotei ele todinho, E foi. todinho, e fomos pro jogo. E esse menino não voltou bom do Mineirão, gente? Mineirão é a cura, gente. É. Toca aqui, maravilhoso. O Mineirão é maravilhoso. Cara, Sério? ele nem ia pra escola porque ele tava de atestado. Ele acordou numa disposição. O Vamos. Cruzeiro pá, ganhou? pá. Ganhou. Nos pênaltis, assim, Ganhou. ó. Foi contra o O Santos. Fábio pegou 3 pênaltis. E partimos pra ganhar a Copa do Brasil de Mas 2018. o time que eu gosto do Fábio. Tá vendo só? 3, foi de qualquer um, não. Foi, um dia ele pegou Bruno Henrique, Gabriel Barbosa Rodrigo, Raio que tá e no do Rodrigo, né? Rodrigo. Olha de quem pegou os 3 pênaltis. Foi de qualquer um, não, tá vendo? Exatamente. E quais os momentos mais marcantes que você já viveu como torcedor do Cruzeiro? É inúmeros, né? É inúmeros.
Recentemente eu fiz essa avaliação. Tenho vários. O primeiro título que eu vi, gigante do Cruzeiro, que foi a Supercopa de 91. Eu acho que ter viajado e ter visto o Cruzeiro ganhar daquele mega Palmeiras de 96 foi fantástico. Eu tenho que falar que sobreviver também a 20, 21 também, porque 22 é o regresso, né? É a ascensão do Cruzeiro, então eu coloco 20, 21 nesse ponto, mas eu acho que estar com meu pai no Mineirão pela última vez é algo inesquecível e também com o meu filho naquele Cruzeiro e CSA em 2022. Porque eu virei pro meu filho e falei assim, no ano que o Cruzeiro caiu, o meu filho, eu já tinha ciência que seria muito difícil o Cruzeiro voltar por todas as regras que tinham sido colocadas na época e por todos os rombos que tinham acontecido com o Cruzeiro. Não seria um regresso fácil. Eu tinha essa ciência e sabia disso. Tanto que tem um Cruzeiro e Goiás, que é um cruzamento da área, e o Joseph, que era um zagueiro, ele vai dar de peito e acaba fazendo um gol contra. E naquele momento eu fiquei devastado. Eu abaixei a cabeça e falei assim, gente, o que tá acontecendo com o meu Cruzeiro? E meu filho me abraça. Samuelzinho me abraça. E fala assim, pai, é agora que a gente tem que ser mais cruzeirense do que nunca. Eu lembro desse abraço do meu filho, assim, sabe? E aí eu falei com ele assim, no dia que o Cruzeiro voltar, a gente vai estar junto no Mineirão. E naquele Cruzeiro e CSA, tem um vídeo no meu Instagram, inclusive. Eu tô chorando muito mesmo. E a torcida tá cantando e vibrando. E a minha primeira grande paixão é a torcida do Cruzeiro. E meu filho tá abraçado comigo lá. E eu tô muito emocionado e chorando muito, porque ele tava comigo e foi uma promessa cumprida. E a última vez do meu pai comigo no Mineirão foi porque meu pai já estava um senhor de idade, já não tinha mais muita mobilidade, facilidade para ir. E alguns anos antes, ele teve um acidente de carro que impediu ele de andar um pouco, porque ele quebrou a bacia, já era um senhor de idade e tal. E ele quis ir no Mineirão em 2014, no Cruzeiro e Santos, que o Cruzeiro ganha, que o Júlio Batista faz até um golaço, uma arrancada do Everton Ribeiro, a bola chega pro Júlio Batista. E era um timaço do Santos também. E eu tava naquele jogo, aquele foi o último jogo do meu pai no Mineirão comigo. Meu pai veio a falecer anos depois, mas ele já não falava, não consigo mais ir. Tanto que para ele subir a escada do Mineirão, para ele já foi um pouco mais difícil, para caminhar ali e tal. E eu lembro são esses dois grandes momentos. Assim, acho que o último momento do meu pai comigo no Mineirão, 2014, Cruzeiro e Santos, e o dia da redenção mesmo, do acesso. Na verdade, o acesso é confirmado contra o Vasco, né? Contra o Vasco, exatamente. Mas o último jogo em 2022, que é o Cruzeiro e CSA, que a gente chama que é o jogo da virada mesmo, assim, do Cruzeiro, né? Foi com o meu filho no Mineirão. Acho que em tudo o Cruzeiro se conecta com a minha família, nesse ponto. Engraçado que esse jogo contra o CSA, nós praticamente jogamos CSA para a Série C. Você lembra disso? Lembro. E hoje acho que o CSA tá na Série D, se eu não me engano. Caiu pra Série D. Pra Série D. E esse jogo também é muito marcante para mim, para nós, né, Alicia? Sim. Por quê? O Cruzeiro foi campeão brasileiro e você desceu do meu pescoço. É o trato que nós fizemos. Foi a Cruzeiro, última vez que eu fiz um trato com ela. Eu falei assim que o Cruzeiro passar. Nós temos aquela imagem lá, ó, ali atrás. Exatamente. Assim que o Cruzeiro ou foi campeão ou se classificou, né, classificar para a Série A, você desceria do meu ombro. O último jogo contra o CSA, o último dia que ela ficou no meu pescoço. Foi, esse jogo foi bem marcante também. Marcante. Gente, olha só, o Cruzeiro é tão gigante, mas tão gigante, que até a nossa crise foi imensa. E acho que o torcedor cruzeirense, o que souber interpretar o que eu vou falar aqui, vai entender o que eu disse, assim, o que eu disser. Qualquer time do Brasil pode passar por uma crise, assim, sabe? Como o Vasco passa por alguns anos, por mais que o Vasco agora esteja na Série A, caiu acho que 3 ou 4 vezes. Palmeiras caiu umas 3 vezes. Desculpa, não vou saber de cor agora nesse ponto. Caiu, né? O Grêmio também e tudo. Mas ninguém teve a reverberação que o Cruzeiro teve e às vezes as pessoas achando assim o inacreditável. Eu olhava nos programas de televisão, quando o pessoal falava do Cruzeiro, você via o olhar das pessoas assim, é inacreditável. Porque o Grêmio, o torcedor gremista pode não entender isso e tal, e etc. O pessoal falava assim, gente, é inacreditável esse Cruzeiro. Sabe? De tão grande, tão gigante que eles entendem que o Cruzeiro é. Mas o que Sabe? você acha que diferencia o Cruzeiro de outros clubes? Acho que é por ser o Cruzeiro. Acho que o importante do Cruzeiro é o seguinte. Fora do eixo Rio-São Paulo, você tem o Internacional e o Grêmio que tem grande relevância. Sim. Certo? Mas o único time que competiu mesmo de verdade com esses grandes times foi o Cruzeiro.
sabe? De relevância mesmo, com número de títulos, com chegar na final e os caras falar, opa, peraí que é o Cruzeiro, acho que isso que dá essa relevância, essa importância, por exemplo. Eu sei disso porque eu participo de muitos eventos com vários influenciadores do Brasil todo. Pode chegar o São Paulo, pode chegar o Botafoguense, pode chegar todo mundo, e todo mundo resenha, troca ideia e tal. Quando chega a camisa do Cruzeiro, eles podem até não assumir, mas quando a gente chega com a camisa do Cruzeiro, eles querem saber do Cruzeiro, eles querem conversar sobre o Cruzeiro, eles querem falar do Cruzeiro, eles têm alguma história que viveram, de alguma dor com o Cruzeiro, entendeu? Então sempre tem uma história de alguém que vai falar assim, poxa, mas aquele ano o Cruzeiro, nossa, sempre eles têm uma história assim, entendeu? É difícil fora, assim, do eixo Rio-São Paulo, você ter um time assim. A gente tem o Internacional e o Grêmio, que tem as Sim. histórias que tem, campeões do mundo, campeões de Libertadores lá, porque tem aquela competitividade. Talvez até por estar mais perto também de Argentina e Uruguai, acho que eles têm também essa pegada mais também de raça também deles lá, também nessa pegada assim. Mas o Cruzeiro criou esse patamar exatamente por isso. Porque sempre foi o time que sempre incomodou Rio, São Paulo e Sul e por aí vai. Mas o Cruzeiro, em São Paulo, o Cruzeiro foi campeão em cima do Santos, do São Paulo, Do Corinthians. Palmeiras, Corinthians, De todos, né? de todos. No Rio, em cima do Flamengo, o Vasco. Não, do fez- Vasco a gente perde em Não. 74, 74, né? Mas a gente tem muita história, por exemplo. Mas literalmente. principalmente porque trocaram, né, o mando de campo naquela situação. Uhum. Mas ainda assim o Vasco tem mais história de tragédia com o Cruzeiro fazendo eles sofrerem do que propriamente isso, apesar deles terem esse título de 74 Sim. sobre nós. Sim. E Rio Grande do Sul. Ah, é. Grêmio. E na trajetória de 66, eu acho que a gente enfrenta o Fluminense, que tinha um jogador chamado Mickey também naquela trajetória. Acho que tem o Fluminense no nosso caminho, a gente ganha do Fluminense e vai bater campeão da Taça Brasil. Taça Brasil. Isso. Então, quer dizer, o Cruzeiro em si, ele é respeitado no eixo Rio-São Paulo. E recentemente agora, o que aconteceu? Nós ganhamos de quem? Botafogo, Flamengo, Vasco. Palmeiras. Palmeiras. Eu falo no Rio. Ah, no Rio? No Rio. Ah, não, no Rio ganhamos todos. Todos. Ganhamos de todos, ganhamos de todos. Já ganhamos o Todos. Campeonato Carioca de lá. É, ué. É verdade. Já ganhamos Carioca. E qual é a sua opinião sobre a atual gestão do clube? Ah, essa opinião é boa. Essa aí. Gente, vale lembrar o seguinte, hoje, para que ninguém pegue um recorte, hoje é dia 8 de setembro de 2025, certo? Não acredito que vai acontecer nada de terrível, de repente, na gestão do Cruzeiro, porque eu acho que o Pedro Lourenço e o seu filho são muito competentes nesse ponto. Mas a gente tem sempre que se salvaguardar de um futuro próximo, assim, em relação a isso. Então, hoje, 8 de setembro de 2025, é quando está sendo gravado esse podcast, eu posso falar isso com toda convicção. É a maior gestão de futebol de Minas Gerais. Sem sombra de dúvida. E desde a época de Ronaldo Fenômeno. Sabe por quê? Porque você teve tropeços desportivos. O que acontece dentro do campo. Faz Pode parte. funcionar, pode não funcionar. Você pode ter uma grande derrota ali. Você pode ter uma derrota histórica. Você pode ter algo que não encaixou, que não deu certo. Alguma frustração nesse ponto. Sim. Mas na gestão, desde Ronaldo Fenômeno, você não tem polêmicas com atraso de pagamento. Jogador que deixou de receber. Time que deixou de receber do Cruzeiro. Não é? O Cruzeiro paga tudo assim, em dia, funcionários, né, devidamente pagos, e por mais que tenham pessoas que falem assim, mas funcionários que trabalharam não estão recebendo. Existe um processo chamado recuperação judicial, Sim. que muitas pessoas estão vendendo aí, falando que isso aí, não, isso aí não é legal, não é legal. Recuperação judicial é algo positivo, sim, para que uma grande empresa possa se recuperar. Certo? Quem não aceita isso, como é o caso, por exemplo, eu vou falar até abertamente sobre o Atlético Mineiro, né? Porque, por exemplo, os maiores credores são os bancos. Se você coloca os bancos na recuperação judicial, eles acabam tomando prejuízo. Por quê? Porque na recuperação judicial você ganha prazo, você reduz juros e você paga de maneira equivalente e também com respiro para você se pagar. Com fôlego, Sim. né? Exato, com fôlego. Se você não aceita a recuperação judicial, você continua com os juros, você continua com as taxas e aquilo continua Sim. sendo cobrado de você. Só uma bola de neve. Pronto, crescendo. é isso, certo? E não é um cara leigo que tá falando, não, gente. Tô falando porque eu entendo do assunto, dessa parte de economia. Na recuperação judicial, existe o deságio? Existe o deságio. Por exemplo, quem ia receber 9 milhões, teve que negociar e vai receber 5 milhões? Vai ter que receber 5 milhões. Eu penso, pelo menos, na saúde de quem vai gerar mais emprego, entendeu? E você pode negociar para você receber bem.
O que eu discordo é, por exemplo, um funcionário, por exemplo, que era cozinheiro, que era jardineiro. Esse não tem que ter desconto de 1 centavo. Esse tem que receber integralmente tudo em dia. Agora os outros que recebem 9 milhões, 15 milhões, tá recebendo, falando, tive um deságio, e tá, etc. Ô, mano, na boa, bicho, eu fico do lado do Cruzeiro nessa situação. Fico do lado do Cruzeiro. Posso ser cancelado por muitas pessoas. Mas trabalharam. O Cruzeiro assinou o contrato, etc. Ok. Mas eu fico do lado do Cruzeiro nessa situação. E aí, nesse ponto, a recuperação judicial é algo positivo. Então, a gestão do Cruzeiro, o Pedrinho ajudou o Atlético. Já foi, inclusive, patrocinador master lá, Sim. né? Salvo engano, Verdade. ajuda o Vila Nova. Já ajudou o América. É dono da empresa Cruzeiro, não do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é nosso, Sim. do povo, sentimentalmente nosso, do povo, e ajuda vários outros times do interior. Então, é o maior gestor de futebol de Minas Gerais. Sem dúvida nenhuma. Verdade. E como você lida com as críticas e o lado negativo do futebol nas redes sociais? Não ligo muito, não. Liga muito, não? O Não, bom do Gão é que ele está nem não, entra ouvido e sai no outro. É. não. O cara que me xinga é o cara que chega perto de mim na rua e me pede foto. Verdade. E aí eu olho pro cara e falo assim, não foi você que falou isso assim, assim, assim? Não, Gão, você me desculpa, eu tava bravo, porque... Nossa, teve uma situação, por exemplo, que eu defendi o Gabriel Barbosa, e o cara não concordou, porque achou que eu tinha, você não me representa, você é um vendido, a diretoria deve te pagar e não sei o que e tal, e etc. Então, aquele negócio. Aí um dia encontro o cara no Mineirão. E eu memorizei o rosto da pessoa. Aí o cara, nossa, sou seu fã, grava um vídeo pra minha mãe, gravei o vídeo pra mãe. Grava o vídeo pro meu pai, gravei o vídeo pro pai. E tal. Agora bate uma foto comigo, bati a foto, tal, terminou, eu falei assim, irmão, só não me chama de vendido de novo, não, viu? Nu, rapaz. Acabou com o cara. Aí o cara, mano, você lembra de mim e tal, etc. Você não é fulano? Aqui, ó. Aqui, ó. Você Aí ele- gravou? Gravei, fui lá no post e mostrei pra ele. Não é você que é fulano aqui, ó. Porque sabe por quê? Pelo seguinte, porque eu sou professor. Então, a gente memoriza várias pessoas. Por memorizar o rosto de várias pessoas, eu memorizo muita gente que escreve. E eu vejo os comentários das pessoas, entendeu? Sim. Não apago, não deleto, não bloqueio ninguém. Só deixa lá. À vontade. É, Deixa a democracia rolar. que é o certo. E como você vê a rivalidade com o Atlético? É algo que motiva ou desgasta? Motiva ou desgasta? Por exemplo, essa semana eu tô motivado, né? Porque Nós tem Todos nós, tem nada ganho ainda. É, nós com estamos certeza. motivados. Mas estamos motivados para esse jogo, entendeu? Agora, sobre desgaste, não. Eu acho que a resenha sempre é positiva. Entendeu? Eu não sou o tipo do cara que tem ódio mortal e tal, e etc. Até porque a gente sempre tem um amigo atleticano, um parente, uma esposa atleticana, um pai atleticano, e tudo, entendeu? E tal. Existem os fundamentalistas, né? Que, isso aqui e tal, da rivalidade criada dessa forma assim e tal. Eu acho que, às vezes, como foi o caso, por exemplo, do primeiro clássico na Arena MRV, que foi muito desnecessário o que aconteceu lá, por exemplo, da condição, por exemplo, mulheres foram no jogo, não tinham acesso a papel higiênico, tiraram portas dos banheiros, tirando a privacidade das pessoas, né? Acho que existe um nível de rivalidade que os clubes institucionais têm que se equilibrar nesse ponto. Então, nesse ponto, eu acho que o Atlético pisa muito na bola. Nesse ponto, assim, eu acho que a zoeira tá tudo certo. Ganhou, tem que zoar mesmo, vai na rede social, zoa, sacaneia. Por exemplo, o Cruzeiro ganhou, vai lá, coloca uma coleira Mas lá, tem sabe, que no rir. mascote. É, Na zoeira? Não, na zoeira não, do jeito que vai fazer. Talvez, mas, por exemplo, o Cruzeiro ganhou do Atlético, por exemplo, colocou uma coleirinha ali, falou, tá domesticado, tá Isso. tudo certo, mano. é. Tudo certo. Tá Colocou valendo. lá o raposão lá em cima lá da arena, nossa arena, né? Na nossa arena, Que é né? nossa casa, né, bicho? É. Obrigado. Não, a gente vai lá. 2 jogos em casa, né, Hugão? É a gente. Toca 4. Nossa. Toca 4. Entendeu? Isso. Então tudo certo, essa zoeira, problema nenhum. O que não pode acontecer foi o que aconteceu nesse primeiro clássico da Arena MRV, entendeu? Tiraram porta de banheiro, tiraram a privacidade de pessoas. Eu sei de casos, por exemplo, de várias pessoas, por exemplo, com neurodivergência, que têm dificuldades, principalmente com essa condição de privacidade, que ficaram incomodadas por não ter porta de banheiro ali. Mulheres por uma condição de higiene que não tinham papel higiênico disponíveis. Então, algumas coisas que realmente não é necessário que aconteça, e a pessoa inteligente que pensou que estava rivalizando, nesse caso, estava agindo de uma maneira negativa para a sociedade. E Hugão, você acha que, por exemplo, esse fato de ter torcida única é muito mais medo do lado de lá ou tem alguma outra A Arena coisa por MRV trás? não tem condições de receber duas torcidas 50-50, cara. Não tem condições. O Mineirão, se a gente quiser ter 50-50, vai ter que ser no Mineirão. O Atlético vai ter que abrir mão da Arena e vai ter que jogar no Mineirão. Porque
É ali que é a situação, uma torcida chega pela Catalão, outra pela Abrão Caran, a polícia consegue se organizar. A Arena MRV não tem condições de receber 50-50. Só tem um acesso que é a Via Expressa e a BR. Não tem jeito. Não tem Realmente condições. tem razão. Só tem Entendeu? praticamente 2 acessos. E são dois cruzamentos que se encontram. Entendeu? A Catalão não, ela vem, pum, Mineirão. Sabe? Sim. Aí outro Antônio Carlos, subiu a Bancarã, ótimo. Entendeu? Pronto, quem vem pro centro? Um vem pela. Aqui, ó. Um vem aqui, ó. Vem aqui, Antônio Carlos. A outra vai por onde? Pedro II. Vai embora, então 2 acessos. Quem vem de Vila Nova? Desce por um ponto ali pela Antônio Carlos, o outro ponto vem lá pela Avenida Portugal, né? E vem pelo Céu Azul e pronto. Tudo certo. Acabou. Agora a Arena MRV não tem condições. Então, mais que uma condição de medo, é uma condição de estrutura. A Arena MRV não tem estrutura para receber 50-50. Que coisa. Quais são as suas expectativas para a temporada atual do Cruzeiro? Minha expectativa é que o Cruzeiro possa conquistar um título. Nossa. Continuar competitivo no Campeonato Brasileiro, brigar de igual para igual com os grandes times. Acho que o time já tá fazendo o seu papel sem dúvida nenhuma. Temos uma vantagem, mas não está nada garantido ainda, porque eu respeito muito. Com certeza. Futebol é emocionante por isso, eu tenho esse respeito gigante por esse ponto, mas a minha expectativa é que o Cruzeiro ganhe um grande título. Entretanto, o que eu vou falar ao torcedor cruzeirense é o seguinte: espere um time espetacular do Cruzeiro daqui a 1 ano e meio, 2 anos, talvez. Que aí eu acho que nós vamos ter um time em que, por exemplo, vai sair um cara e vai entrar outro cara da mesma pegada, sabe? Na mesma intensidade e tal. Hoje nós temos ainda alguns pontos de desequilíbrio nesse time aí, certo? Que eu não vou ficar citando o nome também para não ficar queimando jogador, porque eu acho que nós temos que apoiar vários jogadores Com assim. certeza. Mas a gente precisa entender isso também, que a gente é um time competitivo, né? Já vi times inferiores do Cruzeiro, elenco inferior do Cruzeiro, ser campeão, e campeão, né, com muita propriedade. Não preciso falar o ano, evidentemente, porque eu tenho respeito a quem foi campeão pelo Cruzeiro, e acho que esse time tem capacidade para isso. Mas é necessário que a gente entenda que o time do Cruzeiro vai ser um time espetacular. Daqui a 1 ano e meio, 2 anos, teremos um time assim, nos trinks, 100%, onde a gente não vai ter um desequilíbrio mais nesse elenco. Tá, mas você acha daqui 1 ano e meio, 2 anos, o Cruzeiro está caminhando para classificar para Libertadores no ano que vem? Uhum. Classificando para Libertadores, com certeza o elenco vai ser Ah, reforçado. o Pedrinho não vai segurar grana, não, bicho. Aí o Pedrinho não vai Você segurar acha? dinheiro. Não segura dinheiro, não. Imagina, o primeiro ano dele de Libertadores como gestor, Sim. ele vai. É. Nossa, ele vai ficar maluco. Engraçado. Agora que o Cruzeiro tem uma capacidade financeira por causa do seu investidor, Sim. estão começando a falar de fair play financeiro agora É no Brasil. exatamente. É engraçado, bom, né? Ô, quando- O Flamengo incrível. traz jogador da Europa aí. Eu sou a favor do Botafogo. fair play financeiro e sou a favor da distribuição de renda equivalente em termos de transmissão e tudo, posição de campeonato. Sou a favor nesse sentido, de você monitorar se um time tem capacidade de comprar, de vender. E aí, tudo bem, é um investidor? Quem é esse investidor? Ele é dono do time? Qual que é o capital dele? O que ele tem realmente de capacidade financeira para isso? Ele banca? Ele se mantém? Ele consegue segurar a onda se o time não tiver condições? Ok. Acho que aí fair play financeiro é bem... Agora eles estão falando de fair play financeiro em colocar limites para a contratação. Se esse limite servir para Flamengo, Palmeiras e Corinthians, tudo certo. Incrível. E há algum jogo ou campeonato que você considera o mais especial na história do Cruzeiro? Eu tenho um... Eu vou ser xingado demais. A gente não foi campeão desse campeonato, mas eu tenho um amor por esse time que não se explica, gente. 1995, a gente sai na semifinal pro Botafogo com 2 empates. Mas aquele time do Cruzeiro era legal demais de ver jogar, gente. Nossa, aquele time era muito legal. Paulinho McLaren, Marcelo Ramos, Roberto Gaúcho. Acho que o Betinho tava naquele time também, né? Betinho é mesmo, Betinho. Goleiro Dida, tal. Eu tenho um amor por esse time. A gente não foi campeão nesse ano do Campeonato Brasileiro. Mas eu tenho uma lembrança tão boa. Acho que foi meu último ano de estadual central, talvez. E aí, como eu ia com os meus colegas, então eu tenho essa lembrança, assim, sabe? Título, 1991, Supercopa dos Campeões, que foi o primeiro que eu vi. Mas relação de time, assim, de ano, eu acho que 1995 é o time do meu coração. Não foi campeão, mas é o time do meu coração. É. E o de 2003, hein? Amo esse time também, mas é porque em 95 eu tive uma relação... Sim. Tem uma coisa meio nostálgica Ah, eu também, tenho, cara, eu tenho. Tem um Sentido. Botafogo e Cruzeiro no Mineirão, 5-3 pro Cruzeiro e tal, que foi um dos maiores jogos que eu vi na minha vida, sabe? Eu tava naquele Mineirão lá,
E foi um jogaço. O Botafogo veio a ser campeão brasileiro naquele ano, tinha um timaço também, né? Com o Túlio Maravilha, com o Donizete Pantera, e o Cruzeiro com o Marcelo Ramos, o Cruzeiro com o Paulinho McLaren. Foi um jogaço aquele 5x3, primeira fase, na verdade, né? E tal. E foi fantástico. Eu acho que os semifinalistas foram Cruzeiro e Botafogo, Fluminense e Santos. Passa o Santos e passa o Botafogo, e o Botafogo é campeão, com gol até impedido. O pessoal fala que estava impedido, né? O Túlio em cima do Santos. E o Cruzeiro só não passa para o final por causa de 2 empates que teve pelo regulamento. Acabou que o Cruzeiro ficou pelo meio caminho, acho que pelo saldo de gols até, nem pela campanha. Acho que o Eu Cruzeiro acho que foi pelo saldo de gols. ou o Botafogo teve a melhor campanha, uma coisa assim, que eu não vou lembrar agora nesse momento. Mas o Cruzeiro teve tudo para ser o grande campeão brasileiro daquele ano, e é o time assim que eu peguei um amor gigante por esse time. Não tem explicação, tá, gente? Não tem explicação. Minha relação com o Cruzeiro, às vezes eu sou criticado pelo pessoal, poxa, mas você não falou isso. Minha relação com o Cruzeiro é uma relação diferente, talvez até por isso que muitos torcedores se identificam comigo e falam assim, mano, eu penso igual a você nesse ponto. Quando eu assumi, por exemplo, Marcelo Ramos como meu maior ídolo, o pessoal, pô, não é o Alex, velho? Falei, gente, não, o Alex, quando foi campeão brasileiro, tinha 25 anos. 24 para 25 anos. Né? E o Marcelo Ramos, não, quando eu vi o Marcelo Ramos jogar, eu tinha 17, 18 anos. Então, é uma outra relação. Engraçado, Marcelo Ramos jogou no Cruzeiro, saiu, voltou e jogando. E eu tenho uma lembrança dele de 2007. Acho que tem um empate com o Atlético Paranaense, 2x2. Ele é jogador do Atlético Paranaense. Ele sai, ele é aplaudido pela torcida do Cruzeiro e ele chora. E salvo engano, me corrija se eu estiver errado, por favor. Porque é a primeira lembrança que eu tenho. Eu acho que é o primeiro ex-jogador do Cruzeiro que veste camisas de outro time, que sai e é aplaudido pela torcida do Cruzeiro. Acho que nem o Dirceu Lopes, assim, quando teve aquela passagem pelo Fluminense, alguma coisa assim, tal, acho que nem ele foi aplaudido, assim, tal. Eu acho que o Marcelo Ramos é o primeiro... Gente, se eu tiver, que eu não tenho essa lembrança, é o primeiro ex-jogador histórico do Cruzeiro que vem jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, em 2007, e ele sai e é aplaudido pela torcida do Cruzeiro. E acho que é um empate de 2x2 com o Atlético Paranaense. Acho que é 2x2 o empate, mas é Atlético Paranaense com certeza. E quais são os pontos fortes que o Cruzeiro deve explorar para vencer o Atlético neste clássico? Velocidade. Velocidade? Velocidade do Caio Jorge e a velocidade do Matheus Pereira, se eles forem pro jogo, mas eu acho que eles vão pro jogo sim. Não é informação, tá, gente? Isso é opinião. Acho que eles estão se tratando muito bem para isso. Mas nós temos outros pontos também de velocidade, como é o caso, por exemplo, do Wanderson, é o caso, por exemplo, do Christian. O time do Cruzeiro é um time muito agudo, né? O Leonardo Jardim colocou o time com uma propriedade e uma intensidade muito grande de marcação para resolver o jogo logo nos primeiros 30 minutos e tal. E é um time tão inteligente que às vezes entrega a bola para o adversário para poder fazer com que o adversário caia nessa Engraçado, pressão. É uma coisa interessante que ele falou, e eu já ia comentar sobre isso mesmo. O Cruzeiro às vezes dá a bola para o adversário para quê? Deixa ele jogar. Joga aí pra gente aí. Enquanto a gente descansa aqui, pode jogando aí. Isso, foi assim que ganhou do Palmeiras, assim que ganhou do Flamengo, por exemplo. Mas é necessário a gente entender o seguinte, que como o Roger Sampaoli chegou agora no Atlético, ele é um cara que vai tentar resolver, pelo menos nos primeiros 30 minutos ali, com alguma situação. E é onde o Cruzeiro pode se aproveitar, de repente, dessa velocidade. Porque eu acho que o Sampaoli, ele vai vir pra cima do Cruzeiro nos primeiros 30 minutos para tentar sufocar o Cruzeiro e tentar jogar a torcida contra o Cruzeiro. E é um ponto que o Leonardo Jardim, com certeza, deve estar pensando nesse ponto. E você acredita que a pressão da torcida pode afetar os jogadores? De que maneira? Acho que hoje não. Acho que hoje o torcedor do Cruzeiro, ele é muito... O jogador do Cruzeiro é muito equilibrado nesse ponto, sabe? E acho que a torcida do Cruzeiro entende a dificuldade desse jogo e vão ser 90 minutos de muita guerra, muita luta. Não espero um jogo fácil. Pelo contrário, acho que vai ser um jogo muito difícil. Porque eu tenho uma opinião de que o Atlético não se adaptou ainda à grama sintética. E favoreceu o futebol do Cruzeiro, que é um futebol mais rápido. Né? Então a bola corre mais rápido. Como o time do Cruzeiro é um time mais agudo e um time mais intenso, favoreceu. Mas eu acho que o jogo vai igualar no Mineirão, porque o time do Atlético sempre foi acostumado, os jogadores, a jogar com o gramado normal. E por isso pode as forças se equivalerem. O diferencial vai estar na arquibancada, por isso o torcedor tem que entender que essa simbiose do 12º jogador tem que ser a torcida do Cruzeiro. E o que você espera ver em termos de tática e estratégia de ambos os times durante o jogo? Foi o que eu disse. Eu acho que o São Paulo vai tentar resolver o jogo nos primeiros 30 minutos e acho que o Leonardo Jardim, ele vai se aproveitar disso para poder também já matar a partida com um gol logo assim no início. Assim. São dois treinadores que vão tentar... O Sampaoli, porque ele sabe que se o tempo for correndo,
e for parando ali muito jogo, ele não vai ter tempo para resolver muita coisa. Então ele vai tentar resolver rápido a parada. E o Jardim, pela característica dele de sempre tentar resolver o jogo nos primeiros 30 minutos. E quais jogadores do Cruzeiro você acha que serão fundamentais para conquistar a vitória nesse clássico? Eu vou, claro, Fabrício Bruno e Vidalba. Acho que são pontos fortíssimos. O Kaique, por exemplo, no lado esquerdo, porque eu acho que ele tem que anular um setor importante do Atlético ali, né? Eu vou na nossa dupla de volância, Romero e Lucas Silva. Também esse ponto de marcação tem que ser um ponto muito equilibrado, né? Já que o William é usado muito pro avanço, né? O William é muito usado pelo avanço e o Kaique, ele é mais mesmo na transição com o Wanderson, Sim, dando mais é. aquele suporte pro Wanderson nesse ponto, assim. Então, acho que nosso ponto de marcação tem que ser importante e sempre acionar, se forem para jogo, e acredito que vão para jogo Matheus Pereira e Caio Jorge, que possa sempre acionar os dois em velocidade. Tá, e se Caio Jorge não for pro jogo, você Gabriel acha- Barbosa. Você acha que o Barbosa... Não, tem nem que pensar, Gabriel Barbosa. Tem nem que pensar. Manda o cara pro jogo. Pra te ser sincero, Gão, eu queria ver ele jogando o clássico. Mesmo que entre no segundo tempo, mas no começo. No segundo tempo. Eu queria ver ele nesse jogo, porque o Gabriel Barbosa gosta Depende desse muito do tipo de jogo. resultado. Gosta, mas eu acho que eu entendo o Jardim, porque, por exemplo, ele é um jogador muito tático, sabe? De um passe de bola. Sim. Ele consegue voltar, ele consegue criar, ele consegue ajudar bastante. Mas no aspecto velocidade, Caio Jorge e Matheus Pereira, eu acho que eles têm mais a identidade do Jardim. Inclusive, a gente critica muito o Wanderson, né? Pelo Wanderson não fazer gol. Ah, atacante tem que fazer gol. Mas ele é primordial por aquele lado esquerdo do jogo ali, sabe? A mesma coisa o Christian, por exemplo. Sim. O Christian, por mais que ele atue encaixando bem ali a marcação no meio campo, muito agudo, né? Sim. Um jogador muito agudo, Sim. de muita velocidade. Então, acho que por isso ele não usa tanto o Gabriel Barbosa nesses momentos. Acho que ele usa ele mais mesmo no momento em que a partida começa a precisar de alguém que possa, de repente, ajudar muito nesse setor de criação. E isso o Gabriel Barbosa consegue fazer. Sim. E qual é a sua previsão sobre o resultado do jogo? 1-0 Cruzeiro tá ótimo, minha filha. 1-0. Quero O muito meu não. também foi Não, o 1-0. resultado que falou é o meu resultado. 1-0 para nós é goleada. Entendeu? Não acho que vai ser um jogo fácil, não. Acho que 1-0. Assim, meu sonho, 3-0 Cruzeiro, a gente cantando o jogo todo, mas não difícil. espera essa facilidade Vai toda. ser difícil, cara. Os caras estão treinando em 2 períodos. São Paulo é um cara que gosta de apertar muito o time adversário, né? Então não espera um jogo fácil, não. Meu sonho 3-0, assim, com a gente cantando. Ah, eu tô maluco. Ah, eu tô Tô maluco. maluco. Mas acho que vai ser 1-0 com aquela bolinha na trave, o Cássio salvando, Fabrício Bruno isolando bola. Vai ser nessa pegada, mas O seu placar é esse também? Meu placar foi 1-0. E o seu, João? Meu também 1-0, eu falei também 1-0. Nós então 1-0. Então, beleza. Que bom, é 1, 2, 3, 4. Quem sabe 4-0. Lembra um 4-0, vai ser um placar bom. Gente, vamos lá. É uma quartas de final. Claro, torcedor do Cruzeiro. Não, imagina. Quartas de final de uma Copa do Brasil, irmão. Contra o maior rival daqui de Minas. Com os caras com um novo treinador, treinando em 2 períodos, ajustando o time dele. Um cara que gosta de jogo agudo. Espera jogo fácil, não, pai. Vai ser um jogo Muito difícil. muito. Muito difícil mesmo. E o que você diria para a torcida do Cruzeiro antes do clássico? Alguma mensagem especial? Chama! Vamos! Nós somos o 12º jogador, meu filho. Ó, é cantar 100 minutos. 100 minutos, o tempo inteiro. Jogar com os caras, filho. Vamos que vamos. Então essa é a sua mensagem especial? Olhar pro amarelo, seguir o amarelo, olhar pro laranja que fica a China Azul também, olhar pra máfia, pra pavilhão, olhar pra torcida jovem, olhar pra China Azul, Mineiro inteiro. olhar, meu amigo, e falar assim, ó, vamos atrás dos caras e dale, 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 zero, vou contigo a toda parte, aonde for jogar, seja Libertadores, seja Campeonato Brasileiro. A torcida fanática Cruz não vai parar de cantar. Porque Cruzeiro não podemos perder. Porque Cruzeiro nós vamos te apoiar. Isso é amor que vem de berço e nunca vai acabar. 1, 2, 3, dale, 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 dale. Essa pegada aí, fi. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Bom, Alicia, lembrando que quinta-feira é feriado para nós, né? Você vai para a escola, evidentemente, certo? Chegou da escola, prepara que 15 horas, 15h30, eu já quero estar no Mineirão. Com certeza, com certeza. Entendeu? Ficar lá esperando abrir os portões
correr, pegar nosso lugarzinho lá e que Deus nos abençoe. Então, pra finalizar, eu quero fazer um bate-bola com o Lugão. Lá vem. Oba! Vou te falar uma palavra, você tem que falar o que significa pra você com uma palavra, Tá, tá bom? Tá. Família, tudo. cruzeiro, Maior. Lugão, Eu, É ele mesmo. Mineirão, amor, torcida. paixão. Pronto, acabou. Só isso. O Gão joga muito mais pra ele que responde, só. Faz pra ele aí, então. Hã? Não, força não, gente. Marcelo Ramos. Ídolo, Nonato. ídolo. Alex. Gigante. Dirceu Lopes. Monstro. Matheus Pereira. Vamos, craque. É porque tá escrevendo a história dele ainda no Cruzeiro e tenho certeza que vai escrever uma grande história. Vamos, Com craque. certeza, com certeza. Cajota. Craque. Cássio. Cássio, uma palavra pro Cássio. É. Vai lá pro Cássio. Eixo grande. Esperança. Esperança. Tem uma boa esperança no Cássio. E o Lucas. Silva. Os três. Os três Lucas. É. O Silva, o Romero e o Vidalba. Vidalba. Monstros. Vamos que vamos. Vambora. Então é isso, gente. Gostaria de É. finalizar o nosso Que bom. Alicia Cast. Gão, muito obrigada pela sua Tem um presença. bolo de cenoura esperando a gente agora. Tá de banana, não. Gostaria de agradecer a sua presença, por ter participado do Alicia Cast, porque você é uma pessoa que me Vou representa morder essa menina, gente. muito a nação azul, né, gente? Titio Com já ama. certeza, com certeza. Eu não posso com criança, a galera sabe disso. Eu sou apaixonado com meus sobrinhos. Obrigada. Obrigado, meu amor. Princesa do Titio Gão. Agradecer o João e o meu vô. Tio João. Tio João Meu vovô. e tio... Não, vovô. Tio vovô. Não, vovô. Tio vovô foi maravilhoso. E os Tem uma série, né? patrocinadores. Tio vovô, não tem? Eu que agradeço, Alice. Desenho animado. E os E a mamãe? patrocinadores. E a mamãe lá, ó. É, minha mãe também. Fala, oi mãe, te amo. Oi, mãe, te amo. Solteira, viu, gente? Informação agora pra vocês. Aí, ó. Olha, Ó a cara olha do que pai. nós ó. temos também informações aqui, viu? A cara do pai lá pra você ver, ó. Gente, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que são Estação Esportes, Lojas do Cruzeiro do Grupo Shalom e BH Foto. Gente, se inscreva no meu canal, deixe seu like e ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo. Vamos dar tchau pra aquela câmera do meio? Tchau! Valeu! Valeu, gente. Tamo junto. Tchau! Beijo. Tchau!